Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz e que é o maior sucesso. Com Teseu Bezerra no comando, hoje é dia de falar de um assunto muito bom. Porto do Açu. Porto do Açu que é tido como de São João da Barra, cidade vizinha nossa aqui, no Açu, né? Por isso Porto do Açu, mas é tido como um sinônimo de geração de desenvolvimento, de emprego, de renda, de tudo mais. Como é que é? Isso é uma meia-verdade? Isso que parece que as pessoas ficam assim, olha, não vi ainda os resultados, não vi ainda o impacto do Porto do Açu. Tem muita gente que não percebeu. Mas eu quero saber de você, Teseu. A chegada do Porto do Açu, essa coisa de ser esse sinônimo de desenvolvimento e geração de emprego. Seja bem-vindo, prazer, Teseu. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes do Folha FM. A gente está mais um Pode Povo aqui e, sem dúvida, o tema do Porto do Açu, ele é um tema importantíssimo, né? E aí eu vou respondendo diretamente a sua pergunta, se é uma meia-verdade, que ele foi de fato esse grande geração de emprego, né, e desenvolvimento para a região. É uma meia-verdade porque ainda assim é muito tímido essa geração de emprego do Porto do Açu, né? A gente tem aqui na região um potencial enorme de ter, por exemplo, o que tem Macaé hoje, né? Aqui no Porto do Açu, que eu falo, reflete também para a região de Campos do Goytacazes. Macaé, a gente tem lá toda a área de armazenamento, de dutos, armazenamento de equipamentos submarinos, toda a parte de ancoragem de plataformas do Brasil inteiro fica lá em Macaé, e aqui a gente não conseguiu trazer isso ainda para Campos e para São João da Barra, né? Não que tenha que sair de lá, mas poderia começar um movimento de ter esse tipo de investimento para estar gerando mais emprego, mais renda, né? E a gente também, inclusive, debateu bastante com o nosso professor José Luiz Viano, né? Aproveito para mandar um grande abraço. O professor José Luiz, ele falou no nosso congresso dos petroleiros, das petroleiras que aconteceu em julho do ano passado, um pouco sobre essa questão do Porto do Açu, né? E aí um dos estudos que ele coloca aqui que acabou que o Porto do Açu se tornou um enclave com pouca integração na região, né? As pesquisas mostram que essa conexão entre os territórios, Campos, São João da Barra e Quissamã e toda a região, ela ainda é muito aquém do que o Porto do Açu tem a capacidade de fazer, né? Inclusive a gente tem uma questão de trazer muita mão de obra de fora, não agregando aqui tão fortemente a nossa mão de obra aqui dos campistas, também de todo o pessoal de São João da Barra, né? E essa questão do Porto, ela tem uma questão também, né? Apesar dela ocupar 40% do território de São João da Barra, sua área do Porto, ela não conseguiu, por exemplo, trazer alguns benefícios, digamos assim, algumas compensações ambientais que são previstas, inclusive, legalmente falando, como aí cá para nós, né? A gente tem um problema crônico lá em Atafona e o Porto do Açu, ele poderia sim estar fazendo os investimentos, os espigões que são necessários para evitar que continue avançando o mar, engolindo a cidade, o distrito ali de Atafona e a cidade de São João da Barra com o avanço do mar, né? Então, isso tudo é muito particular e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Além de que foram 1.500 pessoas retiradas ali, né, do quinto distrito de São João da Barra, onde a gente tinha ali várias colônias de pescadores e pessoas que viviam da agricultura e da pecuária, e que infelizmente foram arrancadas ali de forma muito cruel. E eu destaco o trabalho da dona Noêmia, nossa querida dona Noêmia, que sempre fez esse debate de forma muito, muito séria, muito assídua, né? E aí a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque destrói uma parte da cultura, né? Da história também de São João da Barra. Essa é uma realidade muito distante, muito longe do que as pessoas imaginam. Agora, Teseu, com relação ao 19º Congrenf que aconteceu, foram mostrados aí, numa panorâmica, impactos dessa indústria do petróleo e gás na região, também uma reversão do desinvestimento, da falta de investimento no setor e também da articulação dos municípios. Como é que foi?
A gente tem uma característica também, Cláudio, você falando sobre isso, né, e trazendo esse link com a indústria naval, que naturalmente o Porto de São João da Barra ele existe, o Porto do Açu, justamente por conta da indústria do petróleo, né? E a gente tem aqui de forma muito clara os indicadores que mostram a queda de produção na Bacia de Campos, que aí acaba não tendo link direto com o Porto, mas que o Porto poderia também ser um ator político para estar influenciando, assim como a Unpetro, né, que fica muito aquém nessa luta por garantias de investimento. A Unpetro ela se concentra muito na pauta de trazer para os municípios o ROIT, fazer cálculo de ROIT, ver se está certa essa produção, mas na luta mesmo, como nós passamos nos últimos tempos, e nós do Sindipetro NF, inclusive, fizemos um manifesto na última eleição de prefeitos, tanto o Elbert, como a Fátima, como o próprio Vladimir, eles assinaram um termo de compromisso com a Petrobras, fica na região, mas a gente não viu um movimento forte, por exemplo, desses prefeitos na defesa da Petrobras permanecer na região aqui. Isso foi um grito quase que isolado do Sindipetro NF e dos movimentos sociais pedindo e colocando os dados alarmantes em relação à queda de produção. Por exemplo, há 10 anos atrás, a Bacia de Campos representava 72% da produção nacional. Hoje é 16%. Não que 16 seja um número pequeno, a gente bate aqui quase 1 milhão de barris de petróleo, é muito petróleo, mas poderia estar sendo muito mais, poderia estar sendo protagonista. Além de toda a cadeia de petróleo que é desenvolvida, e o Porto também poderia estar trazendo ali indústrias ao seu redor, né, e se tornar um complexo não portuário, mas um complexo industrial, não só no Porto, mas também aqui em Campos dos Goytacazes, de insumos, de materiais que, inclusive, quando acabasse o petróleo na região, daqui a algumas décadas, o petróleo acabasse na região, a gente conseguiria manter uma indústria firme, fornecendo equipamentos para o mundo inteiro, e não só para a Petrobras, para as empresas que operam aqui na Bacia de Campos e no Brasil. Então, a gente tem sim essa deficiência, se a gente conhece a fundo como foi na Noruega essa experiência, e a gente não vê os nossos políticos regionais lutarem para que esse investimento, essa geração de emprego, renda e desenvolvimento, ele seja feito aqui na nossa região. Então, o Sindipetro NF se coloca sempre à disposição, está sempre à disposição para participar de reuniões como da Unpetro ou de qualquer outro fórum que seja demandado para que a gente consiga desenvolver. A gente tem estudos, tem o INEP, que é o nosso Instituto Nacional de Petróleo, Gás e Energias Eduardo Dutra, que está sempre à disposição para a gente conseguir fazer esse embate e esse debate com muita profundidade. Meu caro, como sempre, né, pauta de muita importância, de extrema importância. Valeu por hoje, Teseu, forte abraço, até a próxima, te encontro aqui no Pode Povo. Valeu, Cláudio, valeu a todos os ouvintes da Folha da Manhã, a gente está aí daqui a 2 dias juntos, mais uma vez, no dia 12, para falar um pouco mais sobre outros temas importantes para a nossa região, para o nosso povo aqui de Campos. Um abraço, valeu. Pode Povo, Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz.